bem-vindos à segunda semana da nossa disciplina. Nessa semana, a gente vai estudar mais especificamente os componentes do planejamento, né? Na última semana a gente estudou os níveis e agora a gente vai para essa parte de componentes. Então, a gente vai estar falando dos objetivos, dos conteúdos. As metodologias também fazem parte dos componentes, mas essas a gente não vai abordar porque a gente já falou bastante em outras disciplinas. E por último, a avaliação. Mas o nosso foco principal dessa primeira aula são justamente os objetivos. Antes de mais nada, pessoal, eu queria comentar com vocês da importância da necessidade desses objetivos estarem muito bem alinhados com os outros componentes. Quais são esses componentes? As estratégias e recursos didáticos e a avaliação. O conteúdo, por sua vez, vai permear todo esse modo, né, que o professor vai abordar, então, essas coisas. Pessoal, quando eu estou falando de objetivos, no que eu tenho que pensar principalmente? Onde eu quero que meu aluno chegue? Né? O que eu quero que ele seja capaz de fazer ao final da minha aula, da minha disciplina? Quando a gente está pensando em biologia especificamente, a gente pode ter um norte, né, para se guiar, que é pensar nas questões da alfabetização científica, que a gente já tratou tantas e tantas vezes, não é mesmo? Bom, aqui eu coloquei um esquema para vocês lembrarem um pouquinho sobre o que seria, então, a alfabetização científica, né? Então, além de conhecer toda a parte de nomes, de conteúdos, como é feito, por exemplo, um transgênico, eu quero que meu aluno vá além. Eu quero que ele também conheça, como está ilustrado aqui nessa figura, os procedimentos. Como que é a natureza da ciência, né? Como são as descobertas dentro dessa área? Como é o processo para se fazer, né, se construir um transgênico? Mas eu não quero parar aí, eu quero ainda ir além. Então, aqui a gente pode ver uma figura de um pesquisador, né, que desenvolveu uma alface geneticamente modificada que contém 30% a mais de ácido fólico, ou seja, é uma alface que ela tem mais propriedades nutricionais. Além disso, do lado eu coloquei uma charge para vocês verem, que é uma charge que está ironizando a questão da soja transgênica. Né? Por que eu coloquei isso? Para a gente lembrar do terceiro eixo da alfabetização científica. Quando eu estou pensando no quê? Nos impactos sociais que as descobertas científicas têm. Então, tudo isso faz parte dos objetivos que eu pretendo que meus alunos atinjam enquanto professor de biologia. Pessoal, aí vem a questão, né? Será que existe alguma ferramenta que pode me auxiliar a construir esses objetivos? Ou será que quando eu estou fazendo meu planejamento lá, eu vou pensar por mim mesmo, sozinho? Bom, na verdade, hoje eu vou falar para vocês de uma dessas ferramentas, existem várias, né? Mas eu escolhi uma porque ela é tradicional, no bom sentido, né? Ela é bastante usada, que chama taxonomia de Bloom. Essa taxonomia, ela é interessante porque ela realmente é um instrumento para ajudar no planejamento, na organização e no controle dos objetivos de aprendizagem. Nada mais é do que uma classificação de objetivos que vai nos ajudar a pensar em como o meu aluno vai atingir exatamente o que eu procuro, né? Então, essa taxonomia, ela foi desenvolvida na década de 50 pelo Bloom e por muitos outros pesquisadores que trabalhavam com ele, mas ela teve uma boa revitalização na década de 90. Ela sofreu uma grande revisão. Então, a gente pode dizer que, apesar de ser um referencial teórico que já tem bastante tempo, ela é moderna no sentido de ter sido revisada mais recentemente. Bom, uma coisa bem interessante é que essa taxonomia, ela se baseia em domínios do desenvolvimento do estudante. Quais seriam, então, esses domínios? Domínio cognitivo, domínio psicomotor e domínio afetivo. Pessoal, vamos ver agora um pouquinho
o que são cada um desses domínios? Antes disso, vamos pensar, eu queria mostrar aqui uma analogia para vocês que é bem frequente, né? Que analogia é essa? Dentro de cada um desses 3 domínios que eu coloquei, o aluno ele tem que ir cada vez progredindo no tipo de objetivo a ser alcançado. Então, essa analogia é feita com uma escada, né? Para ir para o próximo degrau, eu tenho que ter zerado, tenho que ter aprendido tudo que estava no nível anterior. Então, eu sempre passo de objetivos que são mais concretos, que são mais simples, para objetivos muito mais complexos e também que são um pouco mais abstratos. Então, vamos agora assim ver dentro de cada domínio o que a gente espera como objetivos a serem alcançados. Pessoal, então aqui no domínio afetivo, eu vou ter coisas do tipo comportamento, atitude, responsabilidade, respeito, emoções e valores. Existe uma categorização para o nível de complexidade do que a gente quer atingir, né? Então começa lá em receptividade até caracterização. A gente vai ter a mesma coisa com o domínio psicomotor. Esse domínio aqui, ele não foi categorizado em detalhes pelo Bloom, é uma coisa que foi feita por outro grupo, mas também se estuda em conjunto. Aqui a gente está falando mesmo da parte física, né? Então, a gente vai ter reflexos, percepção, habilidades físicas e movimentos mais aperfeiçoados. Aqui, novamente, a gente tem também um tipo de categorização, né? Que envolve, então, aqui 4 categorias, da imitação até a naturalização. Bom, pessoal, e daí a gente chega finalmente no domínio cognitivo. Certamente o domínio cognitivo é o que é mais estudado, mais utilizado, principalmente no ensino de ciências, né? Por quê? Porque ele está muito relacionado aos conteúdos que a gente pretende abordar dentro das ciências naturais, incluindo a biologia. Nesse caso, a gente tem 6 categorias. E essas categorias, elas podem nos ajudar muito na hora de planejar uma atividade, né? Então, essas categorias, como eu falei anteriormente, começam por atividades mais simples, com objetivos mais simples, até aquelas bem mais complexas. Bom, agora eu vou convidar vocês a assistirem comigo uma animação, um vídeo bem bacana que vai explicar direitinho quais são essas 6 categorias, começando então falando um pouquinho da taxonomia do Bloom, inclusive mostrando como foi a revisão dessas categorias. Vamos assistir ao vídeo? A taxonomia de Bloom foi criada nos anos 50 pelo psicólogo educacional Benjamin Bloom e seus colegas. Os 3 níveis mais baixos, conhecimento, compreensão e aplicação, são os níveis mais básicos de cognição, também chamados de habilidades de pensamento de ordem inferior, que inclui pensamento concreto, memorização e entendimento. Os 3 níveis superiores, análise, síntese e avaliação, refere-se às habilidades de pensamento de ordem superior. Incluem o pensamento abstrato, crítico, metacognitivo e criativo. Alguns comparam o modelo a uma escada, onde os professores estabelecem objetivos de aprendizagem para orientar os alunos para um nível superior de pensamento. A taxonomia tornou-se um modelo importante para estruturar os processos de aprendizagem dos alunos. No final dos anos 90, a taxonomia de Bloom foi revitalizada para tornar o modelo relevante para a aprendizagem do século XXI. E uma de suas principais mudanças foi atualizar os nomes de cada nível para verbos. Por exemplo, conhecimento foi substituído por lembrar, a análise foi alterada para analisar e assim por diante. Eles também reordenaram os 2 últimos passos. A avaliação, que anteriormente era em cima, foi movida para baixo e criação foi movida para o topo.
Com este enquadramento, os educadores têm vários verbos diferentes, questões e estratégias de ensino associadas a cada nível. Pessoal, muito bacana esse vídeo, né? E ele é bom porque ele mostra de uma forma dinâmica todas essas categorias. Além do vídeo, eu queria apresentar agora para vocês uma imagem que resume um pouco justamente o que a gente estava falando, né? Então, a gente vai ter aqui os 6 tipos de processos cognitivos, né, que a gente pode pensar em desenvolver durante as nossas aulas. E também tem uma dimensão separada, que é a dimensão do conhecimento. Eu queria destacar isso porque na nossa próxima aula a gente vai tratar justamente dos conteúdos. E os conteúdos nada mais são do que esses conhecimentos que a gente quer desenvolver, né? Então aqui a gente está no domínio dessa aula, na próxima aula a gente vai falar mais um pouquinho dessa dimensão aqui, que é uma dimensão separada. Bom, pessoal, e agora eu queria que vocês acompanhassem aqui comigo no slide um exemplo muito interessante que eu estou mostrando para vocês. Esse exemplo é de uma pesquisa que foi realizada usando essa lógica e essa taxonomia de Bloom. Pessoal, por que essas pesquisas são tão importantes, né? Muitas pesquisas usam a taxonomia de Bloom não para falar só de objetivos, mas para avaliar, né, ou para pesquisar tipos de avaliações e provas. Fala, nossa, professora, que estranho. Se a gente for pensar, não é estranho, né? Porque no começo da aula eu não falei para vocês que a gente tem que ter uma grande sintonia entre objetivo, metodologia e avaliação? Então, se eu pegar uma avaliação, eu consigo detectar quais seriam os objetivos dentro daquela avaliação. Essa pesquisa que eu trouxe para vocês, vamos voltar aqui para o slide, ela aborda questões do Enem, né? Então, a pesquisa é toda em cima das questões do Enem. Eu estou trazendo aqui um exemplo de uma questão do Enem, que vai falar lá sobre a interação entre bactérias e o tomateiro. É uma questão de múltipla escolha. E os pesquisadores, eles fazem várias análises sobre essa questão. Um tipo dessa análise é justamente a dimensão do processo cognitivo. Então, por exemplo, nessa questão foi entender. Eu queria destacar aqui para vocês os resultados dessa pesquisa, porque eu acho que eles ilustram bem o tipo de avaliação que a gente tem feito e os tipos de objetivos que a gente tem buscado. Então, pessoal, vejam só que bacana. 85% dos processos cognitivos aí, eles estão relacionados a lembrar e entender. Se a gente for lembrar lá na taxonomia do Bloom, a gente vê que esses 2 objetivos, eles são os objetivos mais simples, de menor complexidade, né? Então, o que acontece? Mesmo o Enem, que já é um exame um pouco diferenciado se comparado com outros, está cobrando muito pouco dos nossos alunos, né? A gente está focando em objetivos muito simples. É isso que a gente pretende? Não, né? Muitas vezes a gente faz aquele discurso, eu quero formar o cidadão crítico, que seja capaz de resolver problemas, só que daí na prova eu cobro só memorização, uma compreensão mais leve. Então, a gente tem que estar muito atento para essas questões e tentar sempre ir além, né? Por isso, a taxonomia do Bloom é uma ferramenta interessante. Daqui a algumas aulas, a gente vai retomar isso com a professora Daniela Scarpa. Por quê? Porque a gente vai ver como desenhar uma sequência didática, né? Pensando aí nessa questão do planejamento. E para isso a gente vai ter que planejar também os objetivos. Então prestem atenção nisso que a gente vai retomar a taxonomia do Bloom daqui a algumas aulas. Bom, pessoal, então resumindo, o que a gente viu na aula de hoje? Primeiro, a importância dos objetivos de aprendizagem como uma parte realmente muito relevante do planejamento. Além disso, nós focamos a taxonomia do Bloom, sendo que ela está baseada nos domínios afetivo, psicomotor e cognitivo. E daí a gente buscou
explicitar e se aprofundar um pouquinho mais nos objetivos cognitivos, que são os mais utilizados no ensino de ciências. E aí a gente viu que tem 6 categorias. Além disso, a gente viu um exemplo de pesquisa que usa a taxonomia do Bloom para avaliar objetivos dentro de uma avaliação. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima.